Bom dia a todos. Vamos iniciar mais uma segunda ronda do ciclo de Ausvult, uma iniciativa traçada entre a associação que agora vai ser apresentada pelo Sr. Dr. Abílio de Sousa, a Fonte de Solidariedade, em Fonte Arcada Penafiel, a Escola Superior de Educação do Politécnico do Porto e a Associação Cultural Traço Inquietos. Hoje cabe a mim, Sérgio Bulo Coelho, fazer a apresentação do Sr. Dr. Abílio de Sousa, também ligado e responsável, também as entidades responsáveis por essa associação, que tem, portanto, um papel de projeção na zona Penafiel e mais concretamente em Fonte Arcada, e que também está a colaborar neste reacender da vontade de perceber qual foi a passagem dos Templários pela Fonte Arcada, que penso que as pistas já foram deixadas ontem pelo Dr. Paulo Loução, muito claramente durante a intervenção do doutor, e que hoje também, depois da conversa com o Dr. Abílio de Sousa, também irei fazer comunicação. Eu não tenho moderador, não sou moderado, modero-me a mim próprio daqui para um bocado. Serão os Templários em Guerra, mas agora vamos ao que interessa, ao importante. Vamos falar da Fonte de Solidariedade, da Associação Fonte de Solidariedade ADAS, e pedir ao Sr. Doutor e agradecendo desde já, primeiro, o colaborar connosco nesta abertura matinal, estando em trânsito, não direi para onde, reservo o direito de... e partilhar connosco, de facto, as atividades e as valias e as valências da Fonte de Solidariedade, portanto, do Fonte Arcada. Portanto, Sr. Doutor, a palavra é vossa para uma conversinha até por volta das 11h30, com perguntas e respostas. Estou a usar um novo sistema que é o Jitsi, estava habituado ao Zoom, agora vejo Jitsi, eu pensava se será japonês. Sr. Doutora, a palavra é vossa, a palavra é sua. Peço desculpa antes que eu monopolize, como de costume, o espaço. Obrigado, Dr. Sérgio Veludo. Obrigado à Traços Inquietos, nossa parceira, através de um protocolo assinado no ano passado, a Escola Superior de Educação do Porto, do Instituto Politécnico do Porto, com o qual também já assinamos um protocolo, e a toda a organização. Claro que é de todo interesse para nós, Fonte de Solidariedade, dadas todo o apoio e toda a ajuda que possamos ter em termos do património material, que neste caso a cultura e a história, e como tema deste ciclo de Ausvult, o seminário, que tem uma missiva e tem da Ordem dos Templários e da história da Ordem dos Templários. Estando nós, a IPSS Fonte de Solidariedade ADAS, com a sede no lugar da Ordem, embora agora tenha o nome da rua, no lugar da Ordem em Fonte Arcada Penafiel, ou seja, a primeira doação à Ordem dos Templários, temos todo o interesse em tudo o que seja possível de fazer o levantamento histórico e de se apurar e de se reavivar a memória, que é fundamental. Quero agradecer também o trabalho que as estagiárias estão a fazer, os estagiários, através da Escola Superior de Educação, um trabalho muito profícuo e que em breve irá dar os seus frutos. A nossa associação foi criada a 4 de maio de 2006, a Associação para o Desenvolvimento e Apoio Social, Fonte de Solidariedade, e temos a seguinte distribuição para cada uma das respostas sociais. Sob o tema Fonte da Harmonia Social, atividades culturais para a comunidade e o lema e o tema Fonte do Conhecimento. A história tem duas datas em que de uma ou de outra forma são marcantes para a vida de uma nação, de uma pessoa ou de uma instituição. No caso da Fonte de Solidariedade ADAS, há por certo duas que são incontornáveis. Primeiro, e muito naturalmente, a da criação da associação a 4 de maio de 2006.
depois, a 20 de junho de 2020, data da tomada de posse dos órgãos, do qual eu estou aqui a representar, os órgãos sociais. Esta tomada de posse aconteceu num dia também com uma vertente histórica, que é o dia do solstício de verão, um fenómeno astronómico que se perde no tempo, associado a inúmeros rituais e festas e que representou para diversas civilizações momentos singulares com um forte simbolismo, como por exemplo a vitória do Sol sobre as trevas. O solstício terá mesmo dado origem a impressionantes monumentos de povos de tempos imemoriais que marcam a sua importância, como é o caso de Tonéides, por exemplo. Seja como for, a data da tomada de posse dos órgãos sociais fica associada a uma data duplamente especial, como é especial também na nova equipa multidisciplinar que me acompanha e que está à frente dos destinos da associação, e que procura não esquecer o passado, mas que claramente está focada no futuro, nos projetos que pretende desenvolver nos próximos anos e, em suma, nas pessoas que pode ajudar e na sua marca à harmonia social. Nunca como agora foi tão importante a sociedade civil unir-se para que seja cada vez mais fácil e acessível ativar os mecanismos de solidariedade e de apoio aos desprotegidos. A nossa visão é ampla e ambiciosa. Desejamos vir a ter um papel ativo, diríamos mesmo proativo, na criação de mais e melhores respostas sociais em todo o Concelho de Penafiel, se possível, sem esquecer as origens de Fontarcada como terra de história, simbolismos e valores. Com apenas um ano após a entrada de funções dos novos órgãos sociais e em tempos de confinamento que inviabilizou a implementação do nosso programa de atividades projetados para o ano passado, mas que iremos concretizar assim que a situação pandémica nos permita, claro está. Estamos igualmente focados no que pode vir a ser o efeito no tempo, como seja a criação de várias valências de impulso à harmonia social. Um pequeno problema técnico, mas que certamente voltaremos rapidamente à palavra com o Dr. Vila Sousa. Os dados móveis por vezes traem. É na denúncia de situações que coloquem em causa estes valores. Algo que é tão importante nos novos tempos que vivemos e que trazem com eles grandes desafios. Não nos falta a ambição do querer fazer, do querer intervir e de melhorar as condições da nossa comunidade, em especial na área social, mas não só. Não basta atuar caso a caso, individualmente. É também preciso, e já o estamos a fazer, estudar a possibilidade de alavancar e dar visibilidade às questões da harmonia social em iniciativas, quem sabe de cariz, também internacional. Estão a ser preparadas. Que sejam uma forma de projetar não apenas o território, mas também as causas sociais, que marcam verdadeiramente a diferença na vida das pessoas. Manteremos os nossos objetivos e compromissos que vêm de trás, com um olhar sereno, mas também determinado, desta equipa de homens e mulheres dedicados ao próximo e ao outro. Honraremos as dívidas contraídas de forma questionável. O solstício do verão, que marcou a nossa tomada de posse, é um marco, assim como é um marco a história dos Templários e a sua missiva, como em documentos que existem bastante antigos, em que revela até as partes que eram entregues ao bispo, à diocese, e as partes que ficavam para a ordem. Apesar de estarmos localizadas numa freguesia de Penafiel, o município tem uma rede de solidariedade a funcionar muito bem e um bom exemplo. O município de Penafiel tem 80 mil habitantes, mas queremos estender algumas dessas ações por toda a região norte. Já antes do início da pandemia e depois da realidade na qual todos nós fomos confrontados, percebemos que um dos principais mecanismos das autarquias é a capacidade que têm ou não de se envolver e recorrer e ativar as IPSS de cada um dos seus concelhos.
para dar resposta aos inúmeros problemas dos seus cidadãos. Assim, nós, Fonte de Solidariedade ADAS, não podíamos deixar de deitar mãos à obra, porque todos somos poucos para ajudar em tempos de mudança de paradigma social. A IPSS, Fonte de Solidariedade ADAS, prepara-se assim para reabilitar a instituição, mas com uma visão diferente e concentrada em respostas que, sendo concretas, abrangem vários problemas que as populações estão a atravessar. Historicamente, a freguesia de Fonte Arcada tem uma tradição de solidariedade que remonta à construção da nacionalidade, e aqui sim este círculo de conferências tem sido muito interessante para reforçar a parte e a influência dos templários. Depois de ter sido o primeiro território em Portugal a ser doado à Ordem em 1126, a IPSS criou grupos de trabalho que irão apresentar planos de ação concretos, quer em cenário pandémico, quer pós-pandemia, nas áreas fundamentais como saúde, educação, proteção civil, bolsa de voluntariado, apoio à comunidade, em áreas como a psicologia, fiscalidade e jurídica, e no âmbito de algo que será muito necessário, o apoio e aconselhamento ao sobreendividamento, que pode vir a ser um novo problema social na sequência que atravessamos, sendo fundamental uma boa estratégia de aconselhamento às famílias, principalmente este ponto. Algumas das situações de carência podem ser resolvidas com um bom aconselhamento das diversas áreas. E sendo eu o presidente da direção, talvez com menos predicados do que a equipa que me acompanha, saliento a qualidade dos coordenadores das diversas áreas de voluntariado, à volta de 30 coordenadores que englobam personalidades de diversas profissões de Lisboa, parte centro e norte do país. A título de exemplo fazem parte médicos, enfermeiros, farmacêuticos, psicólogos, advogados, professores universitários de vários saberes, nas artes e na música, na economia social e na reestruturação sobre o endividamento, no acompanhamento jurídico e na gestão da contabilidade e na fiscalidade. Temos a experiência de trabalho feita em organizações não governamentais, elementos da casa, centro de apoio aos sem-abrigo, como o orador que iria estar, o engenheiro Manuel Hipólito Almeida Santos, da obra vicentina de auxílio aos reclusos, e ainda personalidades que trabalham na área dos refugiados, no terreno. Pretendemos sinalizar e atuar de forma preventiva para que os cenários de pobreza sejam minimizados e erradicados, para podermos atingir o pleno de uma sociedade de igualdade de oportunidades, de acesso a uma vida digna desde o seu nascimento. Claro que temos muitos planos ainda a implementar e com a situação pandémica não tem sido fácil. No entanto, nós queremos mudar também o paradigma das IPSS, não entrando em concorrência, mas sim unir as valências de cada uma das IPSS para que haja um mecanismo de comunicação e de interligação para que as nossas comunidades possam ter as suas necessidades primárias e as suas necessidades especiais acompanhadas a seu tempo e com todo o apoio. Basicamente é isto, é uma pequena introdução de um ano de atividade da Fonte de Solidariedade ADAS, Associação em Fonte Arcada, Penafiel, primeira doação da Ordem dos Templários. Sr. Dr. Abílio Sousa, agora temos algum tempo para conversar, presumo eu. Se não tivermos, alguém nos vai dizer pela caixa de bate-papo, mas acho que temos tempo. E quando falava, fazia a descrição da Associação de Solidariedade,
eu ia pensando naquilo que realmente ela significa e que todas as associações de solidariedade significam. E neste caso, sendo que Fonte Arcada é a primeira doação, não sei se tecnicamente será comenda, mas pelo menos doação é à Ordem Templária, em 1928, ainda antes da nossa existência formal como nação, e curiosamente ao norte de Portugal, muito próximo da Galiza, onde estava uma outra ordem, também já existente, que era a Ordem de Santiago, apesar que as pessoas andem a confundir com Santiago Compostela, não será bem a mesma coisa, porque a Ordem de Santiago durante muito tempo foi uma ordem que também tinha uma profunda implantação de comendas em território português. A Carlos Barrota depois acabou-se, aí fazemos para São Jorge, mas isso é os gritos de batalha, isso é mais a minha praia. Mas eu ao ouvir, portanto, o plano de ação que num ano dá para perceber até onde é que querem chegar, e o mais interessante é ser uma associação de solidariedade que vai buscar também as raízes do local, tanto a nível imaterial como material, que também existe. Eu não vou colocar aqui uma questão que muita gente colocaria. Pretende a Fonte Arcada competir com Tomar? Não pretende de certeza competir com Tomar, nem com Nossa Senhora do Olival, nem nada. É apenas ter, por exemplo, a nível histórico, a percepção para o cidadão comum, no bom sentido, porque o comum aqui é o cidadão livre dos costumes, como às vezes se diz em alguns sítios, que não, as coisas não se centravam em Almorol, em Soure ou em Tomar. Em termos daquilo que me descreveu, eu penso que a associação tenta ir buscar o templário interior de cada um, deixar o templo para que atuemos como o templário interior e espiritual. Ou será que eu estou assim a começar a entrar numa onda de divagação das 10h26 da manhã, mas eu que sou assim, não sou muito espiritual, de facto não sou mais operativo, mas há essa ideia por trás de trazer, para quem colabora, de trazer o templário, podia ser o hospitalário, podia ser São João de Jerusalém, aqui é o templário, e também, de facto, tirar um bocadinho, porque o templário hoje em dia já não há as questões do templarismo, doutora Bíblia, mas isso ontem o doutor Paulo Ossão, e aliás estou a agarrar um bocadinho no que disse o doutor Paulo Ossão, o templário está em nós. Isso era como se dizia em relação aos caminhos de Santiago, que os caminhos, aí aquele, quando se chega à conclusão que o caminho é a porta de casa, é o caminho que se leva da porta de casa até chegar a Santiago. Doutor Bíblia, há esse espírito de trazer o templário interior da Fonte Arcada para a comunidade? Exatamente. E eu subscrevo e percebo a sua questão. Logicamente que sim. Aliás, as máximas do código da ordem dos templários, no fundo, isso se enquadra, ou nós estamos a enquadrar nesse mesmo código, ou seja, é a construção de um ser, de um indivíduo melhor e de uma sociedade e das pessoas que estão à volta, torná-la melhor. E essa é a nossa intencionalidade de todos os membros de todos os órgãos. Para isso é que nós somos, se calhar, uma IPSS, e que não é muito numa IPSS da nossa natureza, ter um conselho consultivo como nós temos, de pessoas que se entregam fora do seu âmbito profissional ao bem ao próximo, ao bem comum, porque quando nós estamos a melhorar o nosso templo interior, ou seja, nós estamos a aprimorar, quando nós estamos a cuidar, a ajudar, a disponibilizar, recebemos provavelmente, no meu entender, muito mais do que aquilo que damos, ou do que aquilo que nos possa custar, ou do que aquilo que nos seja oneroso. Ou seja, nós estamos todos nós temos as nossas carreiras profissionais e algumas carreiras de
de elevada monta, mas queremos estar ao serviço do próximo e do bem comum. E nada melhor do que termos este peso histórico da história dos Templários e da sua influência, e sim, existe uma ligação com a comenda da Ordem dos Templários de Fonte Arcada já implementada, e não iremos fazer concorrência com nenhuma das terras ligadas aos Templários na sua história direta ou indireta, mas sim trabalharmos em conjunto e formarmos uma união, que esse sim é o espírito mesmo do templarismo, do templário. Exato, que era isso que o Dr. Paulo ontem deixava no ar. Obviamente que ele e eu, no âmbito da história, não vamos ser qualquer tipo de consideração ao neotemplarismo, porque as pessoas têm o direito de se manifestar de várias formas e de assumir. Hoje em dia, se calhar o templarismo não passará pela capa com a Croix Paté, embora tenham todo o direito de se reunir em capítulo pela capa em Croix Paté. Hoje em dia o templarismo é se calhar quem vai em missões, quem vai em ONGs para ajudar refugiados, para zonas de conflito, não é? E temos membros. Os modernos templários, eu podia dizer isto, e eu começou da área da defesa, também, só auditor de defesa. Eu poderia divagar um bocado, não provocando, mas hoje em dia os modernos templários, sem aquela conotação que o Estado Islâmico lhes dava, são as missões de paz que estão na República. Eu falo, por exemplo, das nossas forças nacionais destacadas, com esse espírito, até um bocado um espírito mais envolvido, porque também o pensamento, não é, doutor Pedro? Nós já não podemos pensar como os templários, não podemos pensar nos templários do tempo do Paian. O que não quer dizer que o pensamento não seja desenvolvido, senão mal seria do cristianismo, não é? Com 2000 anos. Exatamente. Começamos a pensar, temos que o adaptar e atualizar. Adaptar e atualizar. Eu não sei se o Vaticano ainda anda a pensar muito nisso. Isto está a ser um bocadinho provocador, mas há essas as tendências reformistas contra reformistas, mas o cristianismo em si deu saltos a nível da realidade europeia ocidental. Mas de facto é o desafio constante, digo eu, e que eu vejo como, pessoalmente, Penafiel é um bocado próximo, porque a nível familiar tive uma pessoa que esteve a lecionar muitos anos aí na secundária de Penafiel, claro que sim, e conheci bem a cidade há uns 20 anos. Quer dizer, é uma cidade de charneira aqui na ligação entre o Porto Litoral e que temos todo o gosto em... E claro que nós temos todo o gosto em convidar e contar com o professor Sérgio Veludo em todo o seu apoio e a participar nas nossas atividades e visitar-nos, não é? Porque esta parceria irá continuar, por isso é sempre bem-vindo. Toda a ajuda é bem-vinda. E agradecendo desde já esse convite, que muito me honra. Há o pensamento de criar uma rede, portanto, o Dr. Abílio de Sousa falou em mais associações que, entretanto, vão aparecendo, se calhar não só no contexto do Conselho de Penafiel, mas aqui no entorno geográfico do Douro Litoral para o Minho. Isso é uma divisão administrativa do tempo do Mouzinho da Silveira. Minho, pronto, são aquelas divisões administrativas que ainda subsistem, de criar redes colaborativas, intensificar as redes colaborativas, não é? Exatamente. Na parte da economia social, como em tudo, existem algumas particularidades, digamos, do setor em si. Ou seja, aquilo que nós pretendemos, e já estamos a fazer, olha, uma das primeiras situações foi, inclusive, entre associações LGBTI+, criar uma rede, ou seja, aquilo é tentar unir o que está disperso. Porque as IPSS funcionam autonomamente, logicamente, mas a informação e as valências e o conhecimento entre as IPSS não existe, a comunicação não existe, ou seja,
digamos que existe quase uma concorrência. Vamos imaginar que agora avançávamos para a construção de um lar, a IPSS ao lado iria querer, nós não, é um caminho que nós não queremos percorrer, ou seja, nós tentamos preencher as valências que não existem. E uma das nossas... E unir as outras, ou seja, se eu no concelho, na freguesia ao lado, e que é a realidade, temos lares da terceira idade a funcionar muito bem, não faz qualquer sentido a IPSS Fonte de Solidariedade estar a apostar num lar se já existe. Ou seja, se calhar, e neste caso já está decidido, o nosso apoio irá ser com a parte das crianças sinalizadas pelo CPCJ. Ou seja, vamos tentar comatar algumas debilidades e algumas falhas que existam e criar redes de comunicação entre as próprias IPSS para, se algum carenciado ou necessitado chegar à Fonte de Solidariedade e necessitar de uma valência que nós não a tenhamos, nós temos em tempo real comunicação com outras IPSS onde podemos encaminhar ou até nós servirmos de intermediário nos casos que seja possível. E é esse paradigma da economia social que também está a mudar, assim como também na parte do templarismo e dos templários, mas no fundo acaba por estar tudo interligado e eu não consigo desassociar uma situação da outra. Claro que há várias leituras, claro que depois há a parte mais filosófica, mais esotérica e a parte de trabalho, logicamente, mas isso depende de cada um. Por exemplo, no meu caso, como presidente da direção ou como associado, aquilo que eu vou fazer em prol da associação e em prol dos habitantes, não é? E de mim próprio, melhorando os meus princípios, as minhas valências, melhorando-me como ser humano. Exatamente. E é isso que pretendemos fazer. O processo de construção interior, eu acho que quem está numa IPSS também está num processo de construção interior. Aquilo que eu me estava a referir da comunicação, da rede, é bastante interessante porque poderia servir, passa um bocado a publicação de modelo de interpretação para os órgãos da tutela, porque as redes de IPSS poderiam evitar, por exemplo, a sobreposição de recursos ou a dispersão de recursos a redundância de recursos. Quero dizer, por exemplo, e disse muito bem, se na freguesia ao lado, que está próximo fisicamente, ela apostou no cuidado a idosos e existe capacidade de resposta, existe qualidade, então se calhar a Fonte Arcada, como disse, vai trabalhar outra área que se calhar está em déficit, como será, por exemplo, o caso das crianças e jovens sinalizados, sinalizados, neste caso pelas entidades da tutela do Estado. E se calhar também ajudar um bocado essas entidades a ter uma noção mais próxima da realidade, porque as equipas que vão do Estado, por vezes são equipas exógenas que não têm bem a noção no terreno. As IPSS acho que também têm uma boa, eu acho não, eu pergunto se as IPSS têm um papel fundamental na gestão territorial, ou deveriam ter mais, e ser mais solicitadas pela tutela, até para modelos de gestão que eles próprios não sei porque às vezes não o aplicam e que é tão óbvio, não é? Que é a tal redundância de recursos, não é? Completamente de acordo. Embora haja uma situação, mas aí é um cunho pessoal meu, faz parte da minha maneira de estar. Sim, na marcação territorial e até em termos de órgãos de gestão, a maior parte das IPSS tem ligações políticas, logicamente. É um caminho que, para mim, pessoalmente não me interessa percorrer, prefiro o outro. Ou seja, a identidade de qualquer associação de solidariedade, qualquer IPSS, deve ser uma identidade própria, independentemente da parte de gestões políticas, crenças, sejam elas quais forem. Ou seja, se nós estamos ao serviço do próprio, não nos devemos limitar ou cautar. Podemos sim, é trabalhar em conjunto, e nós estamos a trabalhar bem com a Câmara Municipal de Penafiel, que tem uma rede
que funcionou muito bem, do qual nós fizemos parte nesta pandemia, que era a rede SOS Covid, onde as IPSS disponibilizavam quer para a compra de medicamentos e entrega ao domicílio, bens essenciais, mercearia. Penafiel, ou seja, Penafiel tem uma influência muito grande e um funcionamento muito bom em termos de solidariedade social, e que sim podemos aproveitar e podemos transpor para outras localidades e fazer essa ligação. Isto não é custoso, isto é fácil de fazer, preenchendo as diversas lacunas. Esperemos. Claro que é um desafio muito grande, claro que a pandemia nos veio impossibilitar de agilizarmos conforme nós pretendíamos, mas devagarinho nós vamos conseguir. Espero. Exato. A pandemia também traz outros desafios. Costuma-se dizer que são janelas que podem. Claro que a pandemia foi trágica, oportunidade. Continua a ser. Por outro lado, também veio trazer novos desafios que mais tarde ou mais cedo iriam aparecer, se calhar num processo mais lento, que é Exatamente. Mundo digital, percepção da mudança de determinados paradigmas de contacto, embora, obviamente, que o presencial, o contacto humano é fundamental. Mas pelo menos não quando esta acontecer, já temos meios de comunicação. Já se pode comunicar. Exatamente, e estamos-nos a preparar também, temos que nos preparar para as influências nos hábitos familiares e no mundo do trabalho, que com este confinamento antecipou-se, se calhar, uma década o teletrabalho e outro tipo de situações. Por isso temos que nos adaptar. E nós estamos cá para abraçar esses projetos. Eu há bocado, quando até falava nas questões da gestão territorial, não era no aspecto político, era mais no aspecto técnico e metodológico. Por vezes os compêndios da gestão territorial, bem, aqui em Portugal, por acaso, tem que se dizer que, e queria só deixar um apontamento, é que quando se quer ter solidariedade, mesmo a sério, não há cor, não há partido, não, isso não sabemos que... Em bandeira. Nem bandeira, nem a solidariedade não tem qualquer tipo desses ingredientes. Mas a nível, por acaso, eu considero que até Portugal, quando quer, consegue ser até um paradigma de sofisticação em termos da concepção dos órgãos de gestão territorial, da legislação. O grande problema é depois a aplicação. Somos bons a conceber, depois somos um bocadinho mais lentos a aplicar. Mas as ONGs e as IPSS, porque... Doutor Bill, é que às vezes as pessoas têm uma tendência a pensar, eu pergunto-lhe isto, não querendo tomar assim mais tempo, que está a caminho de um compromisso. Exatamente. Era preciso sensibilizar a população portuguesa ou os mass média que o facto de Portugal ter muitas IPSS ou ONGs não é necessariamente uma situação, qualquer país tem que o ter, é uma questão de sustentabilidade. É que por vezes... nas conversas de café, que são muitas, e por vezes as conversas de café tendem a espalhar como o rastilho e a espalhar o rumor, e depois o rumor vai parar àqueles canais de televisão que têm um lema à frente. Portugal é um país atrasado porque tem muitas IPSS e ONGs. Não, isso não é nenhum sintoma de atraso. Se tiver muitas IPSS e ONGs, quer dizer que tem uma rede de solidariedade ativa para aquilo que for necessário, e até pode exportar. A verdade é uma. Não é? Exatamente, e é um bom exemplo, a interpretação até pode ser dada ao contrário, que a própria sociedade se une através de organizações para cobrir debilidades ou carências que existam e não estarem dependentes do Estado, sim, mas estarem a criar uma parte social em torno deles próprios. Esse é um modelo que eu acho que nos deve alinhar. É a capacidade que o povo tem em se unir, e a nossa história como portugueses diz, para ultrapassar os obstáculos, sejam eles quais forem, e a capacidade de adaptação. E aí as ONGs e IPSS bem organizadas, penso que seja
o futuro e uma mais-valia. Não estarmos a exigir tudo ao Estado social, mas sim a própria sociedade colmatar essas debilidades em gestão independente, gestão autónoma, com fundos, com apoios, logicamente, mas subsistirem por elas próprias. Isso é que é, acho que deve ser o objetivo, é a subsistência de qualquer projeto social que exista, e conseguirmos dotá-lo de liquidez e dotá-lo claro que há bons e maus exemplos ao longo da história, logicamente, somos homens, logicamente, mas a intenção é mesmo essa. Nós pretendemos mudar e ter uma posição diferente, não nos queremos considerar melhores ou menos bons, queremos sim marcar um bocado pela diferença nos pontos onde seja necessário. Muito bem, Sr. Doutor, isto só prova que todos nós temos um bocadinho de templário escondido. Exatamente. Saber encontrá-lo, não é? E, exatamente. De uma forma livre, sobretudo. E, Sr. Doutor, eu sei que de facto hoje tirou o seu tempo para caminho, como eu disse, do compromisso. Eu, em nome da organização, meu nome pessoal, primeiro prazer em falar consigo, já somos amigos no Facebook. Já. Há algum tempo. Mas o prazer em falar consigo ainda via Zoom, e espero que muito brevemente em Fontarcada, que será bom sinal o podemos estar juntos e falar, porque há muita coisa aqui para desbravar, e de facto Fontarcada, neste contexto da memória templária, eu não vou dizer templarismo, eu vou dizer a memória templária, tem muito para trazer ao país, ao norte de Portugal e ao noroeste peninsular. Porque, pronto, e isto é a minha provocação final, não é preciso vir um Paulo Coelho dizer que havia uns templários a passear por São Tiago de Compostela, basicamente. Isso também é um dos pontos que eu concordo consigo. Portanto, não é preciso vir Paulo Coelho com livros que se vendem na autoestrada. Exatamente, mas eu subscrevo isso que acabou por dizer, e quero mais uma vez. Um bocadinho desbocado, peço desculpa. Olha, pronto, o nosso tempo já não também faz parte mais tempo, e faz parte da personalidade. Não é tomar mais tempo, é libertá-lo agora para aquilo que o espera para o resto do dia. Já no resto dia muito feliz, agradecer mais uma vez em nome da organização, em nome da Traço Inquietos, daqui da Escola Superior de Educação. Também agradecer-lhe a si o elogio que fez às alunas e alunos que estão aqui a trabalhar, e ao pessoal da organização, que também estão com esse espírito, de facto. Portanto, no fundo, estamos todos com uma sintonia perfeita, que o Hugo de Paian, se calhar, foi o argumento mais ou menos à época que usou com o Bernardo Claraval para ele meter uma cunhita ao Papa. Fala meio com o Papa e se formar à Terra Santa. Sr. Doutor, mais uma vez, permita-me que lhe endereço um grande abraço e obrigado. O bom trabalho na Fontarcada e agradecer-lhe, e teríamos horas de conversa, vamos ter no futuro, certamente, espero pessoalmente ainda melhor, será ainda melhor, e agradecer novamente, e reforçar esse elogio aos estagiários e estagiárias que tiveram, num tempo de pandemia, a fazer trabalhos finais quando existiam limitações territoriais e de liberdade. Tem que ser salientado. E agradecer o apoio e o protocolo que temos tido com a Traços Inquietos, com a Escola Superior de Educação, e agradeço as suas palavras. Vamos falar brevemente. Tenho a certeza disso. Assim espero. Muito obrigado. Assim espero. Muito obrigado. Um forte abraço.